Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Mais uma vez aqui, nós juntinhos nessa comunhão gostosa. Isso aí, eu sou a pastora Raquel Daros, mais uma vez representando a igreja, o qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. E aí, como estão? Todos abençoados? Estou vendo essa turminha fiel chegando de novo. É a Sandrinha Mello, a Sandra Barbosa, a Simone Ravaiani, o Rodrigo Sato, o João Batista, a Lúcia Helena. Quem mais está chegando por aí? A Juliana Arruda. Olha que gente fiel, sempre juntinhos, sempre participativos. Que Deus continue abençoando a cada um que está assistindo aí, com seu nomezinho aparecendo, e você que está aí escondidinho também, assistindo, participando junto, e espero que Deus, mais uma vez, possa falar ao nosso coração, levantar a nossa vontade de vivenciar aquilo que Deus tem para nossas vidas, que o Senhor possa, nas pequenas e simples palavras, preencher o nosso coração, tirar toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, todo espírito de depressão, né? Tudo que está brecando a nossa vida, a gente repreende já em nome de Jesus, toda obra de inveja, toda cobiça errada, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus Cristo e nos trazer forças renovadas em nome de Jesus. Aí o Bruninho Silva, a Patrícia Cristina, a Stephanie Viana, o Yurizinho, e o pastor Mário Sato, ai que gente fiel, que gente linda, participativa, também está Augusto Sato, que Deus abençoe a cada um, fortalecendo, que nesse momento assim que é tão simples, né, tão simples, sem nenhuma parafernália, sem nenhuma produção, nós aqui enfrentando cru não, mas no duro e seco, e levando a palavra que tem poder, porque pensa comigo, queridos, o mundo espiritual deve ser algo assombroso, muito forte, da gente pensar, imaginar, enfrentar as lutas, as batalhas que passamos aqui na Terra, são reflexos das batalhas espirituais, né, nesse principado e potestade, porque tem tantas coisas que a gente passa e a gente nem consegue entender por que está passando, o que está acontecendo. É só mandar um beijo aí para Sônia Santana também, querida, um abraço. Pensa comigo, né? Quantas coisas nós passamos e a gente fala, por que eu estou passando por isso? Qual é essa situação? O que está acontecendo? E é nítido que a gente pode perceber que no mundo espiritual uma grande batalha pela nossa vida, pela nossa alma, pelas nossas conquistas, pela nossa família, e há uma luta e a gente não pode enxergar. Quantas coisas a gente tenta não repetir as mesmas situações que os nossos pais, os nossos avós, parentes passaram, né? A gente tenta de alguma maneira não repetir aquele sofrimento e aquelas coisas, e de repente nós estamos numa situação tão semelhante. E aí que vem, queridos, o apegar-se a Deus. Eu sei que parece clichê o que eu vou falar, mas não resta muita coisa para nós nessa terra, nessa vida, sem ser nos apegarmos a Deus. É incrível o poder da conversação com o Senhor. A gente fala oração, né? E muitas pessoas já têm aquele repelente por a oração. Olha, como se fosse uma coisa difícil de lidar, difícil de fazer. Então aí eu posso dizer para vocês a importância não da oração somente, oração, vamos falar da conversação com Deus, do diálogo com o Senhor. Porque quando nós dialogamos com o Senhor, seja em pensamentos, inclusive em palavras audíveis, nós estamos ali mexendo no mundo espiritual. Nós estamos entrando em batalhas as quais a gente nem conhece, e se conhece também não temos autoridade sobre elas. E quando oramos, o Senhor tira dos nossos olhos as capas espirituais. Quando nós oramos, o Senhor tira o engano, o medo, a cegueira, a falta de visão. Muitas vezes a gente fala assim, pastora, mas eu tenho a visão. Eu também falo, eu estou percebendo certas coisas. Mas a oração, ela nos dá
a visão correta, a direção correta, o método correto. Às vezes a gente passa anos e anos dentro da igreja como reflexo da fé dos outros, imitando o pastor, imitando o irmão do lado, porque é confortável, é certo na nossa cabeça, vamos orar igual, vamos fazer igual. Mas, queridos, a oração é algo muito individual com Deus. A oração vamos falar conversação. A conversação com Deus é algo muito íntimo, muito pessoal. E quando nós falamos com o Senhor, nós trazemos nessa batalha lutas que são só nossas, que até envolvem outras pessoas, mas são lutas nossas, as quais, quando nós declaramos diante do Senhor aquilo que tem no nosso coração, nós passamos a nos estender no plano espiritual. Se você perceber bem, o tempo inteiro Jesus, ele materializa as bênçãos, mas em todo tempo Jesus fala com o Pai, em todo tempo Jesus conversa com o Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele conversa com Deus. E Jesus nos ensina que em algumas ocasiões ele ia sozinho orar, em outras ocasiões ele estava na sinagoga, mas o tempo inteiro Jesus falava com o Pai. Jesus também, ele repreendia os demônios, né? Porque a oração, ela tem essas várias vertentes, porque a oração, ela entra no mundo espiritual, não somente no mundo espiritual do cristão com o Pai, mas também o mundo espiritual tenebroso. Muitas coisas na vida da gente parecem uma prisão dos sentimentos, uma prisão das situações. Eu estava pensando hoje, quando eu trabalho, gente, pintando, fazendo essas coisas, a minha mente, ela é a 200 mil por hora. Até eu fico desligada de qualquer rede social, assim, de ouvir. E eu trabalho muito e a minha mente, ela vai ferozmente conversando com Deus. E eu estava pensando que muitos dos nossos relacionamentos, a gente acaba fazendo pacto com o diabo, né? Relacionamentos de amor, de casamento, de amizades, religiosos. E a gente pensa que está fazendo o pacto do amor, o pacto da amizade, o pacto da religião exata, e de repente nós estamos envolvidos em pactos ruins, em situações que nos levam a cárceres, uma vida desajustada, uma vida longe de Deus, uma vida longe dos milagres. Daí muito pode falar, o casamento, sim, casamento, a amizade, às vezes é dentro da igreja, nós criamos vínculos errados, e eu estou falando assim, que é necessário a gente, antes de criar um vínculo, antes de criar uma amizade, antes de criar uma situação, uma sociedade, a gente tem que aprender a conversar com Deus, gente. A gente tem que aprender a falar, Senhor, é o que tu queres? É a tua vontade? É o teu desejo? Tem propósitos teus na minha vida? Eu irei sair abençoado ou eu serei somente um instrumento nas tuas mãos? Porque geralmente nós, quando entramos em pactos, em missões, em situações, a gente quer sempre sair abençoado, mas muitas vezes o Senhor escuta aquela palavrinha que a gente fala, eis-me aqui, usa-me a mim. Então é conversar com o Senhor. Senhor, eu estou entrando numa área onde eu vou servir de instrumentos para a vida de outras pessoas. Senhor, eu estou entrando numa área que o teu nome será glorificado, no contexto da minha vida pessoal, e conversar com o Senhor, porque Deus, ele não deixa nada sem esclarecimento. O Senhor, ele coloca lá no fundo do coração da gente, assim, ó, você está indo a uma missão, você está indo a um trabalho, você está só me representando, ou você será abençoado e glorificado. Mas em tudo somos abençoados, essa é a verdade. Mas a conversação com Deus nos leva a esclarecimentos e muitas vezes a não entrarmos em situações que seremos prisioneiros para o resto da nossa vida. Prisioneiros emocionais, prisioneiros físicos. E muitas vezes a gente leva essa prisão como se fosse em nome do próprio Deus. E não é. A oração tem um efeito muito grande. A oração nos tira de ciladas,
Vamos falar de novo. A conversação com Deus nos tira de ciladas. A conversação com Deus abre portas de livramento. A conversação com Deus nos abre porta de oportunidades também. A conversação com o Pai nos deixa mais sábios, mais fortalecidos. Por quantas vezes a gente sai de uma conversação com Deus e a gente sai com ideias novas, opiniões novas, realizações novas. Daí é só colocar em prática aquilo que o Senhor nos fala. Mas, queridos, se há algum pacto que você tem que fazer, seja de relacionamento, de dinheiro, de amizade, religioso, físico, profissional, eu não sei que área, eu vou lhe pedir, fale com o Senhor. Eu não estou aqui para fazer você ficar dependente do meu pastorado. Não me interessa ver você dependente de mim. Interessa ao meu coração ver você dependente de Deus, amigo de Deus. Porque uma pessoa que ela é amiga de Deus, ela só traz crescimento para quem está à sua volta. E quando você depende de pastor, depende de cônjuge, depende de amigos, depende de pessoas para se orientar, somente pessoas, você passa a ter uma vida muito mesquinha, muito pequena. Porque, ainda que eu seja de Deus, eu sou pouco para suprir as suas necessidades. Eu sou pouco para trazer o conhecimento. Aquilo que o Senhor dá ao meu coração para lhe trazer, eu trago. Mas haverá momentos que é seu e Deus. Momentos que você vai transformar a sua derrota em uma vitória. Você vai conseguir, nesse momento, se você for independente em Deus, abrir os cárceres, sair para fora, se libertar, se fortalecer, se restituir na presença de Deus. Conversa com o Senhor. Conversa com Deus. Mas não é aquela conversa que você bate aquele papinho e já terminou. É aquela conversa insistente. Eu não sei se você teve bons pais, mas eu tive. Eu tive um pai birutão igual eu, mas que às vezes dava para se conversar, às vezes não. Eu tinha que saber o dia certo. Mas com a pastora Clau, era sempre uma boa conversa. Era sempre um bom diálogo e no máximo que ela podia, ela me ajudava. No máximo que era do entendimento dela, ela estava ali. E ela, sendo uma mulher, ela soube trazer ao meu coração que uma vida sem diálogo é uma vida que não dá para ter continuidade. Um relacionamento sem diálogo não tem como ter continuidade. E aí que a gente percebe que muitos entre nós não têm um relacionamento com Deus. Porque é impossível ter um relacionamento com Deus sem um diálogo. E o Senhor, Ele nunca nega para nós a resposta. Ainda que ela seja não, mas o Senhor nunca nega a resposta. O Senhor nunca nega auxílio, orientação. Ele nos supre com sonhos enquanto a gente dorme, de revelações. Às vezes está se trazendo uma palavra, às vezes só tem um dos meus trazendo a palavra lá e eu estou ali escutando como qualquer ovelha do Senhor, e de repente uma palavrinha vira a chave do meu entendimento, do meu conhecimento, das minhas intenções com Deus, das minhas verdades com o Senhor. Então, queridos, é a conversação com Deus. Ela nos auxilia, ela nos sustenta, ela nos fortalece. Ela nos traz entendimento, conhecimento. E quando o Senhor nos revela algo, olha que interessante, é uma experiência pessoal. Quando o Senhor nos revela algo, e é o Senhor, Ele já vem, apesar de tem coisas que entristecem o coração da gente, magoa, mas Ele já vem com uma calmaria. Ele já vem com um perdão. Quantas coisas que você descobre e o Senhor já coloca o perdão no teu coração. Ele já coloca a calmaria, Ele já coloca o entendimento, o arrependimento. Dificilmente Deus vai te mostrar algo e você vai ficar com raiva de Deus, com raiva do mundo. Quando Deus mostra algo, já vem com uma calmaria, uma mansidão, uma saída, uma força. No meio da tristeza, no meio do desespero, a calmaria. E é bem a personalidade do nosso Deus,
que nos sustenta no momento difícil. Se você está tendo um entendimento sobre a vida das pessoas, a maldade das pessoas, qualquer coisa que você pega e vem um ódio, vem uma vingança, ai queridos, Deus, ele não é Deus de confusão. Ele, de nenhuma maneira, ele vai chegar e vai mostrar para você algo te dando ódio, te dando vingança, te dando atitudes contrárias àquilo que ele nos ensina. Eu lembro bem que Deus mostrava muitas coisas para a pastora Clau, muitas. Entre as coisas que ela sempre falava para mim, que ela tinha dó de me deixar, né? Que eu ia sofrer muito, e ela tinha plena razão. Mas eu via muita revelação. Assim, Deus mostrava para ela o ódio das pessoas contra ela, a inveja, a competição, a variação. E as pessoas, elas vinham e confessavam para a pastora Clau. Era muito interessante. Para mim, as pessoas, elas sempre mentiam, mas para ela, eles não tinham coragem, eles falavam a verdade. E eu lembro que o coração dela era inundado de perdão automático. Provavelmente a pastora Clau, bem parecida com Deus mesmo, com o pai dela, que é Deus. Ela só teve algo que eu vi, que a pastora Clau, ela não voltou atrás. Quando as pessoas blasfemavam contra o Espírito Santo, ela não voltou atrás. Ela se manteve até o final. Mas de restante, as pessoas podiam estar falando que queria a morte dela. Ela era envolvida por um amor tão grande, gente. Mesmo quando as pessoas tinham raiva de mim, e tinha uma fraqueza da pastora Clau, era quando as pessoas tentavam colocar uma contra a outra e falavam mal de mim para ela. Era um dos pontos fracos da pastora Clau. Mas mesmo assim eu via que ela vinha para mim e falava: Kelzinha, vamos perdoar porque não vale a pena. E ela era envolvida por um perdão muito grande. Eu olhava para a pastora Clau e falava: mãe, as pessoas, Deus te mostra as coisas porque você tem um dom incrível de perdoar. E por incrível que pareça, a gente, quando recebe Jesus 100% no coração da gente, 100% na vida da gente, o Senhor, Ele nos capacita com o mesmo perdão. E a gente está vendo. Ele mostra. E se Ele vê que a gente consegue aguentar tudo que Ele mostra, perdoando, ressignificando, Ele continua com a amizade dEle. Como é ruim quando as pessoas, você conta algo para alguém e a pessoa sai batendo, sai gritando com a outra porque te judiou, porque te maltratou. É horrível isso, né? Faz a gente ficar submisso de novo a um agressor, a uma pessoa ruim. Então, quando as pessoas vão lá com aquele espírito de briga, né? Porque você chorou. Quando, por exemplo, uma criança, ela chega e fala pro pai assim: ai, fulano me judiou na escola. Daí os pais vão lá, batem, não sabem nem o que aconteceu direito. É feio, né? É ridículo. É bem ridículo, né? Um pai assim, uma mãe assim. É ruim. Daí as crianças, elas depois se entendem e os pais estão lá criando o caso. E o Senhor, Ele é assim, Ele mostra aquilo que está danificando, destruindo, fazendo alguma coisa. E quando Ele vê que há perdão no nosso coração, a gente ressignifica. O que o Senhor faz? Ele continua amigo, Ele continua contando, Ele continua compartilhando com a gente as coisas que estão obscuras. Por que Ele vai contar para uma pessoa ignorante? Por que Ele vai contar para uma pessoa que não perdoa? Por que Ele vai contar segredos para alguém que carrega ódio no coração? Não é verdade? Vingança. Ele vai e conta para aqueles que têm um coração semelhante ao dele. E, gente, a gente observa isso na passagem de Davi. Davi, ele amava o rei Saul mais do que um pai. Ele servia, ele lutava pelo rei Saul. Ele poupou por quantas vezes a vida do rei Saul, que o perseguia ferozmente por todo o deserto, com exércitos. Saul, se soubesse que alguém tinha dado pousada para Davi, ele matava sacerdotes, ele matava quem ajudasse a Davi.
E, no entanto, Davi por várias vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. E quando Saul foi morto, praticamente um suicídio, né? Mas ele soube que Saul estava morto. Ele se lamentou muito. Davi sofreu. Davi matou quem trouxe a notícia que Saul estava morto, que além de trazer a notícia, era a pessoa ao qual obedeceu Saul para matá-lo, né? E Davi sentiu muito. Davi, ele não suportou pensar que aquele perseguidor dele, o qual ele amava, tinha sido morto. E como é chamado o coração de Davi, apesar de todas as suas falhas e os seus erros? Um coração segundo o coração de Deus. E olha que Davi foi homem, e algumas vezes, como homem, ele falhou. Mas, no entanto, Davi, ele conseguia escutar o coração de Deus, de uma forma ou de outra, seja através do profeta Natã, seja através do próprio coração. Ele conseguia decifrar o coração de Deus através do seu próprio coração. E é importante, queridos, a Vanusa aí também, seja bem-vinda, Vanusa. É importante a gente abrir esse coração de compreensão, de arrependimento, de perdão, para que o Senhor possa continuar sendo amigo nosso. Ah, pastora, mas as pessoas me fazem de trouxa. Aí não se trata das pessoas, porque as pessoas hoje elas existem, amanhã elas não existem mais. Hoje elas estão aqui, amanhã elas não estão mais. Mas Deus, ele é eterno. Então o importante é agradarmos a Deus. O importante é nos mantermos em Deus. E se você está vivenciando uma vida de dúvidas, de oscilações, de decepções, como todos nós estamos, decepção, né? Uma em cima da outra. A vida nos oferece tantas decepções. Eu vou pedir para você o que eu estava pedindo no início. Conversa com o Senhor. Entra no mundo espiritual com a tua conversa, com palavras audíveis, para que os reinos, eles possam enxergar que você não está lutando sozinho, que você crê e confia no Senhor, que você acredita na unção de Deus sobre a tua vida. Muitas vezes a gente se trata como um órfão, a gente se trata como um bastardo no universo, mas nós temos Pai, nós temos um Deus que nos guarda, nos supre, nos surpreende, nos fortalece. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Nós como seres humanos gostamos muito de desabafar e contar os nossos dilemas, os nossos problemas. E fala a verdade, ninguém resolve nada, ninguém resolve, mas Ele, como Ele resolve, né? De um jeito tão especial, Ele resolve os nossos problemas. Pelo menos dentro do nosso coração, Ele amacia a nossa alma, fortalece o nosso espírito, repreende o mal, traz visão espiritual onde a gente nunca teve. Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é lindo demais. E Ele fala, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E qual de nós não está sobrecarregado? Qual de nós, né? Tem alguém entre nós que não anda com a carga maior do que aguenta? Tem alguém entre nós que em algum momento da semana, do dia, não pega uma carga além do que aguenta e começa a carregar? Sabe? O evangelho é simples, gente. Nós complicamos tudo com o nosso pecado. A vida com Deus, ela é simples e gloriosa. Mas nós sempre acabamos complicando as coisas. Nós nos deixamos levar pelas nossas ilusões, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, as nossas opiniões. E deixamos
a opinião de Deus de lado, a força de Deus. É tão simples servir a Deus. É tão fácil servir a Deus. Ontem eu evangelizava a dona de um comércio e ela falava que não conseguia ir na igreja. Falei, igreja é um lugar onde Deus nos trata para a gente aprender a conviver com uns com os outros, né? Com os humaninhos. Mas Ele é presente o tempo inteiro. Ele está entre nós o tempo inteiro. Ele nos fortalece o tempo inteiro. E aprender a conviver um com os outros é de uma suma importância. Porque qual é o objetivo do adversário? Te deixar isolado, te deixar isolada. O objetivo do inimigo é fazer você olhar tudo e todos à tua volta como um grande perigo. Um perigo maior do que Deus. A gente teme mais aos homens do que a gente teme a Deus. E o adversário quer deixar o quê? Você e eu solitários. Não é na solitude, não. É na solidão. Porque o sal dentro do saleiro não vai fazer efeito nenhum, queridos. O sal guardado não vai fazer efeito. Mas se tu és sal, como Jesus fala, se tu és luz nesse mundo, se é filho do Pai das luzes, como está descrito na palavra, você tem que estar no mundo iluminando com a tua justiça, com a tua integridade, com o teu amor por Jesus, com o teu amor pela palavra de Deus. Olha, no Brasil está tão insuportável a situação, né? Quando é morango do amor, é só morango do amor. Quando é o bebê reborn, é só o bebê. Agora o adulto chupando chupeta. Tem aquele influenciador, que ele é bem bacana, ele é bem legal, que ele dedurou o abuso infantil nas redes sociais. Põe o nome dele aí, gente. Ele é bem, bem legal. Agora, os políticos tudo aproveitando, embarcando junto, falando, vamos ir contra os pedófilos, quando os mesmos políticos, eles ficaram fazendo arte, com pessoas nuas, crianças assistindo, falando que aquilo era arte. O mesmo político, o mesmo, né, que tá aí falando, vamos contra a pedofilia, né? Felca, isso mesmo, Soninha. Aí ele, vamos lá contra a pedofilia. Peraí, eu tenho memória e eu lembro bem uma cena, um monte de gente nua e levando criança para assistir aquilo. Gente, é muito forte. E ele lá aplaudindo. E agora falando, aproveitando de uma pessoa que tem essa facilidade, né, o Felca, que ele foi usado por Deus para já criar politicagem em cima. Então o Brasil tá insuportável, gente. O Brasil tá nas garras do diabo, sabe? O Brasil tá destruído emocionalmente, tá destruído pela política, tá destruído pela ambição, pela marginalidade. O Brasil tá destruído, gente. O Brasil tá um grande manicômio. Olha, eu tava agora vindo para estacionar e só buzinei que fazia já 2 semáforos tinha aberto e o cara não ia. Do nada começou a gritar para mim um motoboy sentado. Você é louca, vai pro hospício. Ai, gente, a minha vontade era baixar o vidro e falar, vou visitar tua mãe, né? Mas eu me controlei, que eu lembrei que eu sou serva de Deus e eles podem ter uma arma também. E fiquei na minha. Mas, gente, é um absurdo. Nós estamos vivendo um país violento, um país sem a graça. Um país que aproveita de um moço igual o Felca que falou uma verdade para aquele sujo que apoiou um espetáculo pedófilo, né? No final do mandato passado que ele teve, para politicar em cima da verdade, sabe? É um absurdo. É ridículo, nós estamos vivendo o ridículo. O ridículo da mentira. Tá aqui, ó. Tá falando uma coisa aqui, fala outra aqui, e o povo aplaudindo. Se utilizando da força de uma palavra para eles se engrandecerem. Falsos, fingidos. Nós estamos vivendo o fingimento, a falsidade.
brecando os nossos recursos de venda, de exportar, brecando e depois oferecendo a migalha de volta pro agricultor, pro agropecuário, para a indústria, oferecendo ajuda. Se não estorvasse, não precisava ajudar. Nós estamos vivendo uma mentira, gente. Nós abrimos os nossos telejornais para assistir coisas absurdas. Crianças com pânico, homens e mulheres com pânico. Por quê? É massacrado uma notícia só. Ah, feminicídio, feminicídio. Tem muito feminicídio, sim. Mas, queridos, tem muita mulher ruim na terra. Tem muita mulher azeda na terra. Sabe? Tem muitos homens de Deus sofrendo também. Tem muitos homens dominados por mães narcisistas. Tem muitos homens carcerados em casamento, em noivados, em relacionamentos. Então, a mulher não é também essa flor que cheira também não, né? Há de tudo, o ser humano, tanto homens quanto mulheres, são usados pelo inimigo ou por Deus. Então, há uma coisa assim que massacra, destroça, fora de lógica, gente. Nós estamos vivendo uma realidade fora da lógica, fora da casinha, fora de contexto. E eu volto a repetir para vocês, nós temos que voltar a nossa confiança no Senhor. Nós temos que voltar a nossa inteligência para o Senhor. Ai, gente, a mulher de blusa listrada deu aquela saudade gostosa. A nossa inteligência para o Senhor. Ainda que a verdade doa quem doer, fale a verdade. A verdade liberta, gente. A verdade constrói. A verdade estabelece. A verdade fortalece. Fortalece vínculos. Ai, como eu gosto de conviver com gente verdadeira. Ai, como me faz bem viver com gente que fala a verdade. Gente que não engana, que não tem meias voltas, não tem... Ai, como é gostoso olhar dentro dos olhos de alguém e ver verdade. Como é gostoso poder sentar ao lado de alguém e confiar. Ai, gente. Aí você pode falar, pastor, é maldito? É o homem que confia no homem. Sim, queridos, né? A gente se torna maldito. Mas há aquele laço fraternal em Deus. Pensa comigo, Pedro estava preso. E como ele foi solto? O anjo abriu o cárcere, levou ele até o meio da rua. Mas tinha uma igreja que orava por ele. Tinha uma igreja estabelecida em Deus, falando com Deus em favor de Pedro. Como é gostoso estar deitado no ombro de uma igreja que ora. Como é gostoso estar deitado nos braços de uma igreja que ora. Como é gostoso estar sentado à mesa com amigos que são sinceros. Como é gostoso conviver numa casa onde há verdade. Que delícia estar num relacionamento onde não há mentiras. Que gostoso estar num trabalho onde os patrões são justos e os empregados são justos. Que ambiente maravilhoso a vida se torna quando a verdade ela é expressada e vivida e correspondida. A Tamires aí, querida Tamires. Como é maravilhoso, né, Simone Ravaiani? Quando a gente está num ambiente da verdade, um ambiente de sinceridade. Ai, queridos, como é ruim quando a gente não pode ser a gente mesmo. Como é ruim quando a gente tem que enfrentar meias verdades das pessoas. É horrível, é um massacre na alma. Que Deus te faça verdadeiro e verdadeira. Que o Senhor te faça justo. E não é porque você está falando a verdade, tu precisa ficar arrogante, mandão, o dono da razão, tem que ser do seu jeito. Só fala a verdade e continue a vida, respeitando a opinião dos outros, respeitando a vida dos outros. Eu vi aí no inicinho a Michele, vi o Daniel, agora não estou vendo mais, se estiver por aí. A Ritinha está por aí, beijos Ritinha. Vamos estabelecer, João Batista, vamos estabelecer laços da verdade, laços de Cristo. É horrível, né, Soninha?
É horrível, a mentira é horrível, o engano é horrível, viver enganado é horrível, confiar em alguém te decepcionar é horrível. Então nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos tentar ao máximo sermos verdadeiros, passar essa luz, passar essa virtude, essa alegria de servir a Deus. Não é só ir lá e cantar. Gente, cantar é cantar. É viver a palavra. É viver. A gente louva a Deus com as nossas verdades. A gente louva a Deus com o nosso perdão, com o nosso arrependimento. A gente louva a Deus com o respeito ao próximo. A gente louva a Deus com a nossa caridade. A gente louva a Deus com a mansidão, com a bondade. A gente louva a Deus com a nossa integridade. A gente louva a Deus com a nossa sinceridade. A gente louva a Deus com o nosso amor pelo próximo. A gente louva a Deus com o nosso sorriso e até mesmo com as nossas lágrimas sinceras. Tudo que é sincero agrada a Deus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Gente, dá para sentir agora, de repente, o mover do Espírito Santo, do arrependimento, do abrir o coração para Deus. Porque diz a palavra, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. E eu sei que está entrando fé. Eu sei que está entrando fé. E antes de nós terminarmos, a nossa frase vai ser assim: Senhor Jesus, permita-me nunca mais ser enganada e nem enganar ninguém. Ou permita-me, não permita eu enganar alguém. Não permita eu ser enganado. Vai colocando as tuas frases aí. Senhor, não permita a mentira fazer parte da minha vida. Coloca aí. Não permita, Senhor, o mal fazer parte da minha vida. Não permita, Senhor Jesus, a mentira fazer parte da minha vida. Nem a mentira dos outros, nem a da gente, né? Porque a gente não pode ser mentiroso. Vamos colocar, então, para terminarmos, eu vou tentar ler ao máximo aí a sua palavra profética. Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais a mentira. Eu não quero... Vai, coloca aí. Obrigada, Jesus, por tanto conhecimento. Amém. Vai, coloca aí, Senhor, eu não quero mais que a mentira faça parte dos meus dias, da minha vida. Eu não admito mais ser enganado, eu não admito mais enganar. Vai colocando a frase determinando que a mentira não pode fazer mais parte da tua vida, o engano. Nem ser enganado, nem enganar. Nem as pessoas mentirem para você e nem você mentir para as pessoas. Coloca, profetiza aí, que a vida de engano está sendo derrubada, todo engano de Satanás, toda mentira do diabo, todo pacto errado dos demônios estão sendo derrubado, porque você está escrevendo agora, crendo. Você está escrevendo, crendo. Você está colocando no mundo espiritual, crendo, que a mentira não mais faz parte da tua vida. Que todo tipo de engano não vai mais fazer parte da tua vida. Todo pacto errado com os demônios não mais faz parte da tua vida. Senhor, eu não quero a mentira faça parte da minha vida. Assim seja, Soninha Santana. Assim seja, em nome de Jesus. Vai colocando aí, povo de Deus. Eu não quero mais a mentira fazendo parte da minha vida. Eu não aceito mais o engano de Satanás. Senhor, faz-me ser melhor a cada dia, que a mentira nunca faça parte da minha vida. Amém, Ritinha. João Batista, Senhor Jesus, não permita eu enganar e tampouco ser enganado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Entre em concordância, João. Simone, Jesus, não permita a mentira fazer parte da minha vida. Tu és a verdade e a vida e eu te amo. Que lindo, muito lindo, Simone. Vanusa, Senhor, não permita mais a mentira fazer parte da minha vida. Amém. A Juju, Jesus, guarda-me de todo o tempo livre da mentira que me ilude, a mentira que não faça parte da minha vida, que todo engano caia por terra em nome de Jesus. Seja exaltado sempre. Te amo, Jesus, lindo. Rodriguinho Sato, Senhor Jesus, que toda mentira na minha vida caia por terra e viva somente a verdade.
Quando você vai escrevendo, o Rodrigo falando aí, tem vidas que são vidas de mentira. O diabo se achou tão dono, que transforma a vida de uma pessoa que tem propósitos de Deus numa vida de mentira, que só vive aquela vidinha, sabe, sem viver o extraordinário de Deus. Que o Senhor faça cada um de nós vivermos o extraordinário de Deus. Sandrinha, Senhor, não permita que o mal, a mentira, o engano faça parte da minha vida, em nome de Jesus. Patrícia, não permita, Senhor, que o mal e a vida de engano faça parte da minha vida. Amém. Estou em concordância com vocês. Senhor, não quero que a mentira em momento nenhum faça parte da minha vida. Amém, Nadima. Francisca, Senhor, não permita enganar e nem ser enganada, afasta a mentira, amém. Lúcia, Senhor, que todo engano, mentira sobre a minha vida e toda a minha geração não seja permitida, te amo, Jesus, amém. Tamires, Senhor, nos livra de tudo que vem para nos afastar da tua presença com a mentira. Verdade, Tamires. Porque a mentira realmente ela nos engana e nos afasta da presença do Senhor. Aleluia. Pastor Mário, Senhor amado, eu peço para não ser mentiras na minha vida. Verdade. A gente vive 10, 30, 40, 50 anos vivendo as coisas de Deus e vivendo uma vida de mentira, um casamento de mentira, relacionamentos de mentira, alegrias mentirosas, vive por viver. O Senhor quer dar o extraordinário dele na nossa vida. O Senhor quer o extraordinário dele na nossa vida. Chega de engano. O engano a gente viveu na época da ignorância, que nós não conhecíamos as verdades de Deus. O engano não pode fazer parte da nossa vida. Alzira, eu não permito mais a mentira e não aceito enganar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E talvez você está aí do outro lado sem colocar nada ou assistindo depois. Profetiza isso no teu coração. Profetiza. Jesus vai quebrar cadeias espirituais. Jesus vai quebrar pactos ruins. Palavras mal dirigidas. Augusto, que todo engano, mentira não mais faz parte da minha vida. Eu quebro agora toda aliança com a mentira, o engano, a falsidade, a encenação e todo e qualquer vínculo com esse espírito. Amém. Gente, vou falar uma coisa, viu? Quando a gente se relaciona com alguém que traz esses espíritos enganosos, fica em nós muita coisa, viu? Porque o mundo espiritual é muito bom. Você às vezes já saiu de um relacionamento e está com todo aquele espírito enganoso dentro, sabe? Está ali ainda manipulado, ainda está ali aprisionado. É importante quebrar. Às vezes vai lá, desfaz um noivado, um casamento, você está vivendo noutra vida já, outro relacionamento, mas está carregando tudo aquilo ainda, porque não fez uma quebra. Tem que fazer uma quebra. Faz uma quebra em nome de Jesus. Faz uma quebra. Você já namorou várias pessoas e traz toda aquela carga de todas aquelas pessoas com você. Faz uma quebra em nome de Jesus. Faça essa quebra. Oh, glória a Deus. Que live de quebra de entidades, de relacionamento real com Deus e quebra de demônios. Eu vou apertar mais. Vocês vão ver que eu vou apertar mais o cerco contra o diabo, gente. Eu vou começar a avançar para que ele não avance sobre nós. Eu vou ir devagarinho para não ficar aquela loucura, aquela esquizofrenia junto. A gente vai devagarinho e vai glorificando a Deus e expulsando demônios. Glorificando a Deus e expulsando demônios. Nós pode ver que já faz acho que 2, 3 semanas que a gente vem glorificando a Deus por tudo. Que me incomoda muito quando as pessoas me glorificam. Põe toda a honra no ser humano. A honra é dele, a glória é dele, ele é único, exclusivo. E também eu tô vendo que os crentes estão muito frouxos sobre demônios. E a gente tem que ir sutilmente expulsando, né? Não fica aquela loucura de gritaria, aquela coisa toda, que não sabe onde começa o demônio e onde termina. Mas sutilmente a gente vai, expulsando ele das nossas vidas. Isso aí, Ju, quebra mesmo, em nome de Jesus. A Alzira quebrando, a Ju quebrando. Quebramos em nome de Jesus todos os vínculos com os relacionamentos anteriores, né? Tudo, os namorados anteriores, relacionamentos anteriores, abuso sexual que alguns tiveram. Nós quebramos todo esse vínculo do Satanás.
nós quebramos em nome de Jesus, quebramos, rompemos essas cadeias, isso aí, Juju, a gente rompe essas cadeias em nome de Jesus, rompemos em nome de Jesus. Tem pessoas que a gente nunca se relacionou e eles se sentem donos da alma da gente. Tem pessoas que eram amigos só, amigas, e eles se sentem até hoje donos da vida da gente. Nós quebramos, em nome de Jesus, quebramos esses vínculos errados, quebramos esses vínculos ruins, para a honra e glória do nome de Jesus, que vença Jesus Cristo através da nossa vida. Ninguém é dono de ninguém, quem é dono da nossa vida é Jesus, quem é dono da tua alma é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Queridos, por hoje é tudo isso. Que a graça do Senhor se estenda. Eu tô um pouquinho inchada, gente. Eu tô inchadinha, acho que não sei se é das tintas. Mas, uns papinhos aqui. Mas tá tudo legal, né? A mão tá inchadinha, tudo inchadinho. Mas, tô aqui, ó, com vocês. Tudo cheio de tinta também. Eu tomei banho, mas não sai as tintas. Mas tô muito feliz de ter feito o serviço. A pintora aqui não economizou bastante. Conservando aquilo que Deus deu. Eu nem sei o motivo, né? Que Deus me levanta às vezes para fazer do sarcófago para fazer as coisas. Mas Ele é maravilhoso, Ele é incrível. Às vezes é o único modo dele poder falar com a gente, é um momento que silencia, mas Ele fala com a gente. Gente, ó, um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa paz. E eu junto com vocês admito, não quero mais o engano na minha vida, nem enganar e nem ser enganada. Eu não aceito a mentira, eu não aceito o jugo de Satanás na minha vida, em nome de Jesus. Eu quebro tudo, rompo todas as cadeias, todas as correntes, todas as palavras mal dirigidas também sobre a minha vida e sobre o ministério Subimos com Jesus. Que Deus abençoe a todos. Foi abençoada mesmo, Pastor Mário. Amém, Juju. Recebo. Foi lindo mesmo, Simone Ravaiani. Foi muito gostoso. Obrigada a todos que participaram, viu? Amo vocês de coração. E vocês que estão escondidinhos aí também. Deus abençoe e alcance. Beijos.